Jéssica e eu tínhamos um relacionamento que as pessoas admiravam. Os amigos diziam coisas como: você é tão sortudo ou é incrível como vocês ainda são tão próximos. De certa forma, eu acreditava nisso. Nosso casamento era do tipo que você vê nos filmes. Se ela era deslumbrante, encantadora, o tipo de mulher que as pessoas não podiam deixar de se atrair, e eu era o homem sortudo ao seu lado. Eu pensava que éramos sólidos, que estávamos construindo uma vida juntos sobre uma base de amor, respeito e lealdade. Esse senso de segurança começou a mudar lentamente, e tudo começou com as pequenas coisas, coisas que você poderia ignorar se não estivesse prestando muita atenção. Jéssica sorria enquanto passava um novo batom antes de sair. Era o jeito dela checar o celular com olhares rápidos e casuais, uma risada suave escapando de vez em quando, como se tivesse encontrado algo engraçado. Se eu perguntasse, ela dizia: vá, só papo de escritório ou nada que você queira ouvir, as coisas do trabalho. Mas algo me incomodava. Quanto mais eu tentava afastar esse sentimento, mais parecia que ele crescia. Éramos o casal que sempre fora aberto, compartilhando nossos dias e pensamentos com facilidade. Ultimamente, parecia que havia uma parede entre nós, uma que Jéssica de alguma forma havia se escondido atrás sem que eu percebesse. Uma noite, ela estava saindo, dizendo que tinha um jantar do escritório, uma daquelas noites de integração de equipe que a empresa dela organizava de vez em quando. Jéssica trabalhava com marketing, e sempre fora boa em conquistar clientes. Eu pensei que fosse mais um desses eventos. Mas quando ela saiu do banheiro, vestida de uma maneira que parecia um pouco polida demais para um encontro casual de trabalho, algo parecia estranho. Ela me viu olhando e levantou uma sobrancelha. O que foi? Ela perguntou, sorrindo enquanto ajustava um brinco. Nada, respondi, tentando manter a voz firme. E você está bonita. Achei que isso era só um jantar. Ela riu, me empurrando brincando. Você sabe como é, né? Os clientes querem um show. Eu acenei com a cabeça, sem insistir. Mas quando ela saiu, algo dentro de mim disse que aquilo não era apenas um jantar. Fiquei ali por um tempo, sozinho em nossa casa silenciosa, tentando afastar o desconforto. Sempre confiei em Jéssica, nunca pensei em questionar para onde ela ia ou o que estava fazendo. Mas dessa vez, a dúvida havia se enraizado, e eu não podia ignorá-la. Algumas semanas se passaram, e as coisas pareciam voltar ao normal. Ela estava calorosa, até amorosa. Mas o celular dela, sempre ao seu lado, estava começando a parecer uma terceira presença em nossa casa. Uma noite, estávamos assistindo a um filme, e o celular dela vibrou. Ela olhou para a tela, um sorriso discreto surgindo nos lábios, e rapidamente o colocou com a tela voltada para baixo. Tentei ignorar, mas o desconforto permaneceu. Um dia, estávamos indo para um fim de semana com a família dela, quando ela percebeu que havia esquecido algo dentro de casa. Pela primeira vez, ela deixou o celular no banco do passageiro. Eu olhei para ele, notando uma mensagem iluminando a tela. Uma parte de mim sabia que eu não deveria olhar, mas outra parte não conseguia resistir. Era como se todas as dúvidas que eu tinha ignorado de repente estivessem gritando para eu simplesmente ir ver. A mensagem era de um ou alguém que eu nunca tinha ouvido ela mencionar. Dizia: mal posso esperar para o nosso próximo encontro. Meu estômago deu um nó. Que tipo de encontro ele estava falando? Fiquei olhando para a tela, minha mente correndo. Jéssica voltou para o carro, alheia à minha descoberta. Quando ela entrou no banco do motorista, forcei uma expressão neutra e passei o celular para ela como se nada estivesse errado. Durante o fim de semana, eu não consegui tirar aquela mensagem da minha cabeça. Queria confrontá-la, perguntar o que significava. Mas e se eu estivesse errado? Eu não queria ser aquele marido paranoico, não queria acusá-la de algo se houvesse uma explicação inocente. E, ainda assim, cada vez que ela checava o celular, ria de alguma mensagem invisível, o nó no meu peito apertava. Essa noite, depois de voltarmos do encontro com a família, eu não consegui mais guardar para mim. Enquanto nos sentávamos na sala de estar,
com o celular dela deitado de tela para baixo ao lado dela, eu limpei a garganta, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Jéssica, comecei, escolhendo as palavras com cuidado, percebi que você tem estado diferente ultimamente. Ela me olhou, os olhos se arregalando um pouco. Diferente? O que você quer dizer? Tentei manter minha voz calma. Só, e mais no celular. Mais, e reservada. Ela deu de ombros, exibindo aquele sorriso deslumbrante que me encantou desde o início. O trabalho tem sido intenso, sabe? Temos um grande projeto chegando e há muito vai e vem com os clientes. E o bem? Perguntei, sentindo minha voz se apertar, apesar de mim mesmo. O sorriso dela vacilou, só por um segundo, mas o suficiente para eu perceber. Bem, ela repetiu, com um tom casual, mas sem olhar nos meus olhos. Ah, ele é só um colega. Estamos na mesma equipe do projeto. Eu queria acreditar nela. Queria pensar que era só minha imaginação correndo solta. Mas aquela mensagem, aquele sorriso que ela tentou esconder, tudo isso pintava um quadro diferente. Mesmo assim, eu não insisti. Deixei pra lá, esperando que talvez, apenas talvez, eu estivesse errado. Mas, à medida que os dias passavam, minha suspeita só aumentava. Jéssica ficava fora até tarde, dizendo que estava concluindo reuniões com clientes, ou mencionava casualmente uma viagem de negócios inesperada. Era como se ela estivesse escapando, um jantar de cada vez. Eu não podia mais ignorar. Comecei a reunir provas, tirando capturas de tela sempre que encontrava uma mensagem aqui ou ali, anotando os horários que ela saía e voltava. Eu sabia que era traiçoeiro, até escuso, mas eu precisava saber. Nos dias seguintes, eu mantive uma vigília silenciosa, observando cada movimento de Jéssica com uma mistura de esperança e medo. Cada vez que ela ria de uma mensagem ou checava o celular com um sorriso leve e privado, o nó no meu estômago apertava. As mensagens não eram tão frequentes, mas apareciam quando eu menos esperava, como pequenos lembretes de um segredo que eu estava lentamente desvendando. Parte de mim queria fingir que tudo estava bem, deixar pra lá e confiar nela, mas outra parte de mim, uma parte mais forte, sabia que não era assim. Eu tentei me convencer de que talvez estivesse pensando demais, que era só uma amizade inocente ou uma relação profissional ligada ao projeto. No entanto, toda vez que havia com o celular, toda explicação casual de é só trabalho, minha mente girava em perguntas. Quanto tempo isso estava acontecendo? Quem, exatamente, era o bem? E, o mais urgente de tudo, havia algo real acontecendo por trás da fachada casual? O ponto de virada veio algumas semanas depois. Jéssica anunciou que ficaria até tarde em outro jantar de integração de equipe. Ela se vestiu com o mesmo cuidado polido, seu perfume favorito pairando no ar muito depois de ela ter saído. Enquanto a observava sair da garagem, uma decisão se solidificou na minha mente e eu ia descobrir a verdade. Era hora de colocar minhas suspeitas de lado, de uma forma ou de outra. Entrei no meu carro e mantive uma distância razoável atrás dela. A viagem parecia surreal, como algo saído de um pesadelo. Meu coração batia forte enquanto observava o carro dela se mover pelas ruas familiares, indo em direção a uma parte da cidade que raramente visitávamos. A segui por algumas ruas laterais até que ela finalmente estacionou em frente a um bar mal iluminado que eu conhecia bem o suficiente, não era um lugar para jantares de equipe. Era mais um local discreto para encontros, bem longe dos restaurantes que o trabalho dela costumava escolher para eventos de grupo. Do meu ponto de vista do outro lado da rua, observei Jéssica entrar, sua silhueta sendo engolida pela luz baixa. Estacionei meu carro e fiquei ali, minha mente correndo, lutando contra o impulso de entrar e exigir respostas. Em vez disso, esperei, com os olhos fixos na entrada do bar. Os minutos passaram, cada segundo se esticando como uma hora. Justo quando eu estava começando a pensar que talvez eu tivesse imaginado tudo, eu o vi. Um homem alto, talvez na casa dos 30 e poucos anos, se aproximou da porta. Ele olhou rapidamente ao redor antes de entrar, como se estivesse verificando para ter certeza de que ninguém o havia notado.
Algo em sua confiança e na forma como ele parecia saber exatamente para onde estava indo me disse tudo o que eu precisava saber. Isso havia sido planejado. Uma parte de mim queria entrar e confrontá-los, deixar minha raiva explodir e exigir uma explicação. Mas eu me contive. Não estava pronto para esse confronto, não ainda. Em vez disso, observei e esperei. Cerca de 1 hora depois, os dois saíram, conversando e rindo como se fossem apenas dois amigos aproveitando a noite. Mas então eu vi o jeito como ela o olhou. Foi sutil, o tipo de olhar que ela costumava reservar apenas para mim, uma leve inclinação da cabeça, um sorriso suave que durou mais do que o necessário. Enquanto caminhavam em direção ao carro dela, ele se inclinou para ela, sua mão tocando suas costas. Eu senti meu coração afundar. Não havia mais como negar. Dirigi para casa, mal me lembrando da viagem. Quando parei na garagem, minhas mãos estavam tremendo. Eu suspeitava, tinha coletado minhas provas, mas ver aquilo pessoalmente foi diferente. Foi como um soco no estômago, uma confirmação que destruiu o último vestígio de dúvida. Quando Jéssica chegou em casa naquela noite, estava alegre, leve, agindo como se tudo estivesse perfeitamente normal. Eu fiz de conta, forçando um sorriso, rindo de suas histórias, agindo como se eu não tivesse acabado de testemunhar sua traição. Por dentro, eu estava uma tempestade de raiva, dor e descrença, mas sabia que precisava esperar o momento certo. Os dias seguintes passaram como em uma niebla. Me lancei a mi trabalho, concentrando-me em los detalhes minuciosos de mi trabalho para evitar cair em espiral. Cada vez que o nome de Jéssica aparecia em mi teléfono veia suas coisas esparcidas por la casa, uma nova ola de ira me invadia. Me encontrei repasando essa noite uma y outra vez, analisando cada detalhe, cada mirada, cada toque. La ideia de confrontá-la era a la vez aterradora e inevitável. Sabia que não poderia guardar todo esto para sempre. Entonces, outra oportunidade se apresentou. Jéssica havia planeado outro viagem de negócios, um retiro de fim de semana com sua equipe, explicou. Incluso lo mencionou a algumas amigas por teléfono, sembrando a ideia de que estaria fora de la ciudad. Quando se fui, me sentia estranhamente tranquilo. Sabia que esta era minha oportunidade para confirmar las coisas de uma vez por todas. No mais esconder-se, no mais adivinanças. Inicié sesión em nuestra factura telefônica y encontrei o número que havia visto aparecer repetidamente em suas lamadas recientes. Com uma búsqueda rápida, descobri que efectivamente era um número temporal, algo demasiado deliberado como para ignorá-lo. Guardei o número, sabendo que mais tarde profundizaria mais. Luego, abri la computadora portátil de Jéssica. Normalmente, nem sequer pensaria em invadir sua privacidade de esta maneira, pero senti que era necessário. Busquei entre seus correios eletrônicos, revisando carpetas hasta que encontrei uma carpeta oculta, discreta, etiquetada como documentos de trabalho. Dentro, encontrei um punhado de mensagens guardados e mensagens entre bem y ela, disfrazados como correios laborais, perolenos de coqueteios y bromas internas, referências sutiles a seus encontros clandestinos. Eu tono cuidadoso, quasi jugueton, solo alimentou minha ira. Era como se estuvieram burlando-se de mim, desafiando-me a descobrir la verdade. Um correio em particular me lamou a atenção. Ela havia escrito: "Deste fim de semana não poderia legar-lo suficientemente pronto. Le diré que é esse outro retiro de equipo, assim não tendremos interrupções." Leer-lo fui como outro punhal ao coração. No solo havia mentido, sino que havia planeado seu engano meticulosamente. Mi mente dava vueltas com o peso de todo lo que havia descoberto. Cada mirada, cada beijo a medias, cada mensagem secreto, todo somava a la dura realidade de que la mulher que amava, la mulher em la que confiava, estava vivendo uma doble vida. Y no pior de todo, lo hacía a plena vista, como se mi amor y confiança não fuera mais que ruído de fundo em sua cuidadosamente curada existência. Quando Jéssica regressou, e havia decidido um plan de ação. Me havia mantenido calmado, guardando mi rabia, pero sabia que era hora de confrontá-la. No mais esperar, no mais dudar. Necessitava respostas, y esta vez, não permitiria que me las passara por alto.
La noche em que ela volvió, eu la esperaba em la sala, sentado em silêncio com as luzes atenuadas. Quando entrou, fugaz destello de algo nerviosismo cruzou seu rosto. Me perguntou como havia sido mi fim de semana, tratando de manter la atmósfera ligera, pero su voz sonaba forzada. Jéssica, dije, manteniendo la voz firme, necessitamos hablar. Ela parou em seco, seu sorriso vacilando. O ambiente ficou em silêncio, seu olhar indo para o chão. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha o controle, como se finalmente estivesse dando as cartas. E enquanto a observava a tensão se acumulando em sua postura, sabia que ela também podia sentir isso. Acho que ambos sabemos sobre o que estamos falando, disse baixinho. Jéssica me encarou, sua expressão uma mistura de confusão e algo mais medo, talvez, ou culpa. Ela tentou rir, tentando interpretar o papel que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O que está acontecendo? Ela perguntou, com a voz leve, mas seus olhos escuros, traindo-a. Manteve o olhar firme, recusando quebrar. Eu sei, Jéssica. Eu sei sobre você e o bem. A sala ficou imóvel. Os olhos de Jéssica se arregalaram um pouco, e por um momento, sua máscara escorregou. Ela me olhou, percebendo que não havia saída, nenhum desculpa fácil, nenhuma mentira rápida. Ela abriu a boca como se fosse falar, mas então a fechou, seus olhos desviando. Eu pude ver seu cérebro funcionando, calculando as opções. Era o olhar de alguém tentando encontrar uma saída de uma armadilha, e eu estava farto de continuar brincando de faz de conta. Diga algo, Geis, pressionei, minha voz mais áspera do que eu tinha pretendido. Os meses de dúvida, os questionamentos constantes, as imagens dela e de Bens, tudo isso alimentava uma raiva que eu tinha enterrado por tempo demais. Seja honesta comigo. Só uma vez. Ela respirou fundo, seus olhos indo para o chão. Não é, e o que você pensa, murmurou, mal conseguindo me encarar. Bem é, e ele é só, e nós somos só amigos. Amigos, repeti, a amargura se infiltrando em minhas palavras. É isso que amigos fazem, Jéssica? Escondem mensagens, inventam desculpas, mentem sobre viagens de negócios? O rosto dela empalideceu, o olhar caindo ainda mais. Ela sabia que não adiantava, mas continuou assim mesmo, se agarrando a qualquer coisa. Eu ia te contar, ela sussurrou. Eu só, e não sabia como. Não sabia como, repeti, rindo amargamente. Você sabia como planejar fins de semana com ele, sabia como mentir na minha cara, sabia como agir como se estivesse tudo normal quando voltava para casa. Minha voz foi ficando mais alta à medida que eu falava, a raiva que eu tinha reprimido finalmente se libertando. O que há de tão difícil na verdade, Jéssica? Por que não simplesmente admitir? Ela olhou para baixo, torcendo os dedos nervosamente. Não deveria ser assim, disse, sua voz mal audível. Eu não queria que ficasse tão, e complicado. Complicado, repeti, incrédulo. Isso é o que você chama de complicado? Você chama trair seu marido de complicado? Você acha que mentir sobre onde esteve, mentir sobre com quem estava, isso é só o complicado? Ela se estremeceu, os olhos indo rapidamente para a porta como se ela pudesse, de alguma forma, escapar dessa confrontação. Por favor, disse, sua voz quebrando. Só, e me escuta, tá? Eu posso explicar. Dei um passo para trás, cruzando os braços. Vai em frente, Jéssica. Explique. Me diga o que você andou fazendo com ele. Me diga como achou que poderia esconder isso de mim, ou você só assumiu que eu estava cego demais para perceber? Ela mordeu o lábio, lutando para encontrar palavras. Bem e começamos a trabalhar em um projeto juntos, e eu não sei, a gente se conectou, admitiu, a voz dela mal um sussurro. Eu não queria que isso acontecesse. Foi só. Pare, disse, meu tom frio. Não fique aqui e me diga que foi só algo que aconteceu. Você fez escolhas, Jéssica. Você escolheu vê-lo, escolheu mentir para mim, escolheu continuar fazendo isso. Não finja que foi um acidente.
Lágrimas se formaram nos olhos dela, mas eu estava tão insensível, tão furioso que não me importei. Ela respirou com dificuldade, tentando se controlar. Eu não queria te machucar, sussurrou. Apertei a mandíbula, forçando-me a manter a calma. E aí, Geis? Eu sou para acreditar que você se importou com meus sentimentos enquanto ficava se escondendo com ele? Ela desviou o olhar, enxugando os olhos, o rosto uma mistura de vergonha e derrota. Acabou, disse finalmente, sua voz trêmula. Acabou entre nós, entre mim e o bem. Eu terminei. Eu ri, balançando a cabeça. Isso deveria melhorar as coisas? Você realmente acha que pode simplesmente dizer que acabou e nós vamos ficar bem? Eu sei que errei, ela disse, com a voz trêmula. Eu sei que te machuquei. Mas, por favor, podemos superar isso? Olhei para ela, a mulher em quem eu confiava, a mulher com quem construí uma vida, e senti uma pontada de algo próximo da pena. Mas pena não ia nos salvar, e com certeza não ia apagar o que ela tinha feito. Eu não sei se posso fazer isso, respondi, minha voz mal acima de um sussurro. Eu não sei se quero. Ela deu um passo na minha direção, com desespero nos olhos. Por favor, e pense nisso. Nós construímos uma vida juntos, temos memórias, planos. Não jogue isso fora. Eu sei que não mereço, mas por favor, me dê outra chance. As palavras dela pairaram no ar, pesadas e cheias de arrependimento. Eu podia ver a culpa em seus olhos, podia ver o peso de suas escolhas finalmente se abatendo sobre ela. Mas eu não podia ignorar a dor que ela causou, os meses de suspeitas, a traição que havia envenenado nosso casamento. Balancei a cabeça lentamente, sem conseguir encontrar palavras para expressar a tempestade dentro de mim. Eu não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu, Jéssica. Você não pode destruir tudo e depois pedir para eu colocar tudo de volta no lugar. Ela olhou para baixo, mordendo o lábio enquanto lágrimas deslizavam pelo rosto. Eu vou fazer qualquer coisa, sussurrou. Vou cortar todo o contato com ele, vou para a terapia se o que você precisar. Eu farei. Eu queria acreditar nela, queria pensar que talvez houvesse uma maneira de seguir em frente. Mas eu sabia, bem lá no fundo, que algo se quebrou entre nós. Algo fundamental, algo que não poderia ser simplesmente consertado e esquecido. Talvez você deveria ter pensado nisso antes, disse, minha voz vazia. Talvez você deveria ter pensado no que isso faria comigo, antes de sair e fazer isso. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando baixinho. E enquanto a observava, senti uma estranha sensação de distância, como se estivesse de pé na beira de um precipício, olhando para a vida que eu costumava conhecer. Eu não me sentia mais como o homem que eu fui há alguns meses, não me sentia mais como o marido confiável que acreditava nela sem questionar. Eu acho que preciso de um tempo, disse finalmente, minha voz mal acima de um sussurro. Jéssica olhou para cima, esperança piscando em seus olhos. Ok, ela disse rapidamente, pegue todo o tempo que precisar. Eu esperarei. Eu farei o que for necessário para consertar isso. Mas enquanto ela falava, percebi que talvez não se tratasse de consertar as coisas. Talvez fosse sobre encontrar uma maneira de seguir em frente, de recuperar a parte de mim que havia sido perdida nas mentiras dela. Balancei a cabeça, forçando-me a ficar calmo. Eu não sei o que vai acontecer, Jéssica. E não posso fazer promessas agora. Ela assentiu, enxugando os olhos. Eu entendo. Por favor, não desista de nós. Eu sei que te dei todas as razões para isso, mas por favor, não desista. As palavras dela ficaram no ar enquanto eu me afastava, indo para o silêncio do nosso quarto, deixando-a na sala pouco iluminada, seus soluços ecoando pela casa. E enquanto eu deitava lá, olhando para o teto, não pude deixar de me perguntar se algum dia eu conseguiria perdoá-la ou se isso era o fim de tudo o que construímos. Por mais que eu quisesse manter a vida que compartilhamos, as memórias e os planos, eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais o homem que confiava nela completamente, não era mais o homem que acreditava no para sempre.
Ela havia tirado isso de mim, uma mentira de cada vez, e eu não tinha certeza se algum dia conseguiria recuperar. No silêncio do nosso quarto vazio, senti o peso da traição dela se assentar sobre mim, um lembrete da vida que eu achava que conhecia-se e da dolorosa verdade que eu jamais poderia esquecer. Os dias passaram, e Jéssica se movia pela casa como se estivesse andando sobre vidros, andando na ponta dos pés ao meu redor, os olhos abaixados. Ela tentou falar comigo algumas vezes, tentou se aproximar com promessas e desculpas, mas eu estava tão insensível que não respondi. Eu não estava pronto para decidir o que viria a seguir. Toda vez que pensava sobre a vida que construímos juntos, ela parecia manchada, como se fosse a história de outra pessoa. No fundo da minha mente, eu não conseguia tirar a imagem dela com bem, a maneira como ela ria com ele, o jeito como ela olhava para ele. Era como se ela estivesse levando uma vida dupla, uma que eu não fazia parte. Uma noite, cerca de uma semana após nossa confronte, decidi que precisava limpar a minha cabeça. Peguei meu casaco, disse a ela que voltaria em breve, e saí, sem me preocupar em esperar uma resposta. Eu não sabia para onde estava indo, só queria escapar do peso da nossa casa, das memórias, dos lembretes constantes da traição dela. Dirigi sem rumo por um tempo, acabando no parque onde costumávamos ir quando começamos a namorar. Passamos horas lá, conversando sobre tudo e nada, sonhando com um futuro que agora parecia tão distante. Enquanto me sentava em um banco, observando os últimos vestígios de luz do dia desaparecerem, meu telefone vibrou. Tirei ele da bolsa, esperando que fosse uma mensagem de Jéssica, mas, em vez disso, era um número desconhecido. Hesitante, abri a mensagem. Oi, não sei se você está recebendo essas mensagens, mas só queria que soubesse o quanto sinto sua falta. A mensagem foi como um soco no estômago. Minha mente imediatamente saltou para Jéssica, mas percebi que ela não poderia ter enviado se era de um número que eu não reconhecia. Fiquei encarando a tela, o coração acelerado, enquanto outra mensagem chegava. Eu sei que você está com ela, e não quero estragar isso. Mas só preciso que saiba, e eu nunca parei de te amar. Senti como se tivesse entrado em uma realidade paralela. Isso era algum tipo de piada distorcida? Fiquei encarando as mensagens, juntando as implicações. Se essa mensagem não era para mim, então. Outra mensagem chegou, e desta vez, vinha com uma foto espontânea minha, tirada de costas, feita no último fim de semana, sentado exatamente neste banco do parque. Meu pulso acelerou enquanto eu lia o texto, eu te vi aqui na noite passada. Você sempre amou esse lugar, não é? Olhei ao redor, instintivamente escaneando a área, procurando por algum sinal de alguém me observando. Mas o parque estava quase vazio, apenas algumas figuras distantes passeando com seus cachorros. Levantei, guardando o celular no bolso, cada nervo tenso enquanto me dirigia de volta para o meu carro. Antes de conseguir entrar, outra mensagem chegou. Você provavelmente está se perguntando quem sou eu, e por que estou te dizendo tudo isso agora. Mas você merece saber a verdade. Sentei no meu carro, com as mãos firmes no volante, esperando pela próxima mensagem. Os segundos pareciam horas, até que finalmente, a resposta veio. Sinto muito que tenha que ser assim, mas não aguentei mais ver ela mentindo para você. Ela não é quem você pensa que é. Meu coração afundou enquanto eu relia a mensagem. Quem quer que fosse, parecia conhecer Jéssica, conhecer o suficiente para me alertar. Seria bem? Isso era algum tipo de emboscada elaborada? As palavras na tela pareciam zombarias, cavando as dúvidas que eu tentei empurrar para longe. Estava prestes a responder quando outra mensagem chegou, desta vez bem mais longa. Eu estive com ela anos atrás. Nós nunca realmente paramos, mesmo depois que ela se casou com você. Mas quando vi você, soube que você não merecia isso. Ela não está só comigo, sabe? Existem outros. Estou te dizendo isso porque talvez isso te ajude a finalmente ver a verdade sobre ela. O mundo parecia se embaralhar enquanto eu lia as palavras repetidamente. Jéssica não me traiu só com bens, ela vinha me traindo por anos. Isso não era um erro de julgamento, não era um único deslize.
Ela estava levando uma vida que eu não sabia, escondendo-se atrás de uma máscara de amor e lealdade enquanto me puxava como um tolo desavisado. Mas então, um pensamento estranho me ocorreu. Lembrei-me de que Jéssica insistiu que havia terminado com Ben, que o tinha cortado completamente. Se isso fosse verdade, então por que ele estaria me mandando mensagens agora? E como ele sabia que eu estaria aqui, de todos os lugares? Respirei fundo e enviei uma mensagem de volta. Quem é você? Houve uma longa pausa antes que a resposta finalmente chegasse. Eu sou o homem que pensou que poderia ser tudo o que ela queria. Acontece que ela não queria nenhum de nós. As palavras me cortaram, uma realização surgindo no silêncio. Eu não estava lidando apenas com a traição de Jéssica, eu estava enfrentando o fato de que ela jogava esse jogo distorcido há mais tempo do que eu jamais soubera. Dirigi para casa em um transe, tentando processar tudo, minha mente fervendo com raiva e descrença. Quando entrei pela porta, Jéssica estava esperando na sala, seu rosto marcado pela preocupação. Ela olhou para mim, sentindo a mudança, a certeza em minha expressão. Você tem mentido para mim, eu disse, mal conseguindo conter o veneno na voz. Os olhos dela se arregalaram, e ela abriu a boca para negar, mas eu ergui o celular, mostrando a ela as mensagens. O rosto dela empalideceu, e por um momento, ela parecia genuinamente aterrorizada. Quem te mandou isso? Ela sussurrou, a voz trêmula. Você sabe exatamente quem, eu respondi, friamente. Quanto tempo você planejava continuar com isso, Geis? Quanto tempo achou que poderia me enganar? Lágrimas se formaram nos olhos dela, mas eu não consegui sentir nenhuma simpatia. Eu estava farto das mentiras dela, farto dos jogos dela. Eu queria gritar, queria quebrar alguma coisa, mas em vez disso, virei as costas, peguei uma mala do armário e fui para o nosso quarto. Não me importava para onde eu iria. Só sabia que não podia ficar ali mais um segundo. Mas enquanto eu estava fazendo as malas, senti meu telefone vibrar pela última vez. Olhei para ele, esperando outra mensagem zombeteira, mas era algo diferente, uma notificação de mensagem de voz. Com um pressentimento de medo, ouvi a mensagem, me preparando para qualquer golpe final que pudesse estar por vir. A voz na linha era suave, familiar, e não era de Ben. Era a voz de Jéssica, trêmula, gravada de uma conversa que eu não havia ouvido. Você sabe que isso não vai durar para sempre, certo? A voz dela sussurrou. Eu só estou mantendo ele por enquanto, mas ele nunca vai descobrir. Uma realização gelada me invadiu enquanto a mensagem de voz continuava, a voz de Jéssica zombando, tecendo uma história sobre sua vida dupla, sua indiferença, sua crença de que eu nunca descobriria a verdade. E então, as últimas palavras, ditas em uma voz baixa e arrepiante que eu reconheci muito bem. Ele é só inconveniente. Mas ele nunca vai saber. Fiquei olhando para o telefone, horrorizado, a verdade se abatendo sobre mim com uma clareza brutal. Jéssica havia gravado isso ela mesma, uma confissão que ela pretendia guardar como um troféu, uma lembrança distorcida de sua traição. Não veio de Ben nem de ninguém mais. Ela mesma enviou, possivelmente em um momento de culpa ou arrogância enlouquecida, sabendo que seria o golpe final. Ela queria que eu soubesse, queria que eu sentisse o peso total de sua traição. E foi então que percebi que eu nunca realmente soubera quem era a mulher com quem me casei. Eu saí de casa naquela noite, mala na mão, a mensagem de voz ainda ecoando na minha mente. Enquanto me afastava, sabia que não havia mais nada a ser salvo, nenhuma parte da nossa vida que valesse a pena manter.